Boa noite, Remix amigos. Aqui estamos, eu, Marcelo Samer, Márcia Abad e Caio Breno, do canal Terra Oculta, para mais um Hangout das nossas quintas-feiras, às 20 horas. Sejam todos muito bem-vindos. E então, Marcinha, a palavra está com você. Então, você está chegando por aqui na Rádio Remix, sejam todos mais que bem-vindos. Todo mundo onde estava na expectativa se o Caio vem, se o Caio não vem, porque a gente tinha anunciado que o Caio não tá legal ainda. Então a gente vai tentar deixar ele falar bem menos do que ele fala nos hangouts anteriores, tá bom? E eu quero fazer o Caio bem-vindo mais uma vez na Rádio Remix. Agradecer o pessoal do chat que está por aí. E é com você, Marcelo e Caio. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcia. Então, como vocês podem ver, minha voz está um pouco distorcida. Boa noite, pessoal do chat, que tem quem está ouvindo na Remix ou quem está assistindo no YouTube. Minha voz andou um pouco sumida por aí, né? Por causa da mudança de tempo, do clima aí, né? Mas estamos aí. Né? E hoje o assunto teve algumas pessoas que falaram assim, poxa, mas vocês nunca colocam o que vai realmente ser o assunto, o que vai ser dito na rádio. Ó, só para vocês terem uma ideia, o pessoal que está assistindo a gente agora, ou o pessoal que está nos ouvindo na Rádio Remix, em alguns hangouts passados, né, realmente esses hangouts foram pré-programados e o assunto foi escolhido com uma certa antecipação, mas nos últimos 3, 4 hangouts, o que vem acontecendo é que muitas vezes o assunto cai de paraquedas aqui, vindo de uma realidade que nossos olhos físicos não enxergam, ou seja, muitos chamam de espiritualidade, outros chamam de mundos paralelos, que esses assuntos muitas vezes são classificados e distribuídos através da organização que eu e mais alguns amigos e pesquisadores trabalhamos quando dormimos, desdobramos do corpo físico. Do outro lado, organização essa chamada Resistência. E às vezes esses assuntos caem assim, de repente, de paraquedas aqui, e não tem nem script, não tem anotação, não tem nada, absolutamente nada. E muitas vezes, inclusive, esses assuntos são comunicados via até canalização, ou um tipo de canalização, vamos dizer, e colocados aqui para os ouvintes de uma maneira em tempo real, né? Existe, inclusive, um projeto, né, que eu já comentei em alguns vídeos, no projeto Terra Oculta, que estamos em fase de estudos na transcomunicação, para que alguns assuntos, além de eu estar falando aqui, sejam colocados diretamente dessas realidades para nós, através de gravações de voz modulada que venham de uma outra realidade para nós. E isso seja transmitido, se não digo ao vivo, mas pelo menos retransmitido durante o Hangout ou durante o programa da Rádio Remix. E comunicações essas vindo diretamente do Departamento Técnico de Transcomunicação da Resistência e Logística. E fazendo com que muitas coisas que são ditas aqui sejam, não digo reforçadas para essas comunicações diretas, mas sejam pelo menos verificadas as suas autenticidades advindas dessas pessoas que trabalham por detrás dos bastidores, indiretamente, diretamente, e que infelizmente nós não enxergamos, fisicamente falando, mas que sentimos as vossas presenças aqui conosco. Mas enfim, hoje é muito interessante porque o assunto tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, né? Muitas coisas acontecem às vezes nas nossas vidas que nós ou não nos damos conta, ou por serem coisas muito assim fora do nosso dia a dia, às vezes nós não notamos ou até ficamos perplexos se anotamos. Fenomenologias essas que ocorrem ao longo da nossa história, como já venho dizendo no programa, advindas talvez de outras realidades extrafísicas ou mundos paralelos, que, como já tinha dito em hangout anterior, são fenomenologias de
muita complexidade de se mostrarem na nossa realidade, acontecerem em nossa realidade, por virem de realidades que estão em ciclos temporais diferentes, e realidades essas, ou mundos paralelos, que se encontram numa matéria que vibra numa densidade diferente da nossa. Então, essas fenomenologias, como vocês podem ver, nós verificamos ao longo da história da nossa civilização. Se nós observarmos muitos sistemas de crenças que hoje em dia que temos, muitas religiões e outras coisas mais, nós vamos verificar que esses sistemas de crença, a maioria das suas origens, da criação desses sistemas de crença, está intimamente correlacionada com esses fenômenos que ocorrem. Que hoje em dia muitas ciências, ou infelizmente tidas como pseudociências pela ciência oficial moderna, tentam explicar ou estudar. E dentro dessas ciências, podemos encontrar ufologia, podemos encontrar parapsicologia, podemos encontrar pesquisadores voltados à metafísica, que por sua vez estão correlacionados com a espiritualidade, e que tentam, de uma maneira ou outra, entender o que se encontra por detrás dessas fenomenologias, por detrás desse véu que separa nosso mundo desses outros mundos que essas fenomenologias vêm interagir com o nosso mundo e com nós, seres humanos. Mas, se observarmos atentamente essas fenomenologias, como, por exemplo, a aparição de seres extradimensionais, tidos com vários nomes ao longo da nossa história, anjos, demônios, e mais recentemente alienígenas. Na Idade Média você vai ter todo tipo de uma construção folclórica para tentar explicar a aparição dessas fenomenologias, e aí você vai ver muitos seres carregando nomes, ou serem rotulados como fadas, duendes, e outras coisas mais. Nós vamos verificar o quê? Que durante essa interação fenomenológica com nós, humanos, e esses seres, essas entidades, que simplesmente adentram na nossa realidade, do nada, e voltam para o nada, desaparecem em pleno ar, você vai ver que muitas vezes, ou pelo menos 100% das vezes, nós como somos colocados nesses cenários onde as fenomenologias ocorrem de uma maneira passiva, como seres passivos, como observadores, né? E muitas vezes até interagindo de uma maneira que meio que forçada, coagida, dentro do fenômeno em si, que por sua vez acaba acarretando uma profunda transformação social e psicológica no ser que está presente ali no fenômeno, no ser humano que está presente ali no fenômeno. Isso não só como indivíduo, mas como sociedade como um todo, até como uma civilização, como um povo. Fenomenologias essas tão fortes que são capazes de fazer com que o inconsciente coletivo comece a produzir não só sistemas de crença, mas formas, pensamentos que se aglutinam em seres artificiais que acabam sendo criados não somente nessas outras realidades paralelas, mas na nossa própria realidade física. Ou seja, fenomenologia é essa que em primeiro momento tem um caráter extrafísico, mas que nos momentos seguintes acaba, ou muitas vezes acaba se materializando dentro da nossa realidade, nos trazendo algo que antes era imaterial, mas agora se tornou material. E isso inclui não somente a aparição de anjos, demônios, fadas, o que é que seja, espíritos, por exemplo, que muitas pessoas presenciaram ao longo da história, né? Inclusive com uma grande concentração de comunicação
espiritual, aparição de espíritos, no final do século XIX e início do século XX, né? Ou seja, você tem aí o que? A criação de doutrinas como o espiritismo, por exemplo, pelo professor Ivail, né, tido como Allan Kardec, né, que na França, em Paris, começou a pesquisar as mesas girantes que se comunicavam em pleno ar com batidas e eram tidas como atrações, quase que circenses, encontros de salões, né? Então, são fenomenologias que ocorrem, vêm ocorrendo por toda parte, não só ao longo da nossa história, mas em todos os locais do planeta, né? E nós, ao longo dos tempos e tempos, sempre nós interagindo com esses fenômenos de uma maneira passiva. Mas por que passiva, né? Porque, primeiramente, o fenômeno, ele invade a nossa realidade, ele adentra a nossa realidade. Ou seja, nós estamos de um lado, como espectadores, observando algo que acaba se formando ou ocorrendo perante a nossa, enfim, perante a nossa presença, em frente de nós. Então, seja aparições de espíritos, seja aparições de objetos voadores não identificados, que, aliás, não, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não iniciou-se nos anos 40, nos anos 30, mas é um fenômeno muito mais antigo, tão antigo quanto nós, aqui no planeta Terra. E você tem a presença dessas fenomenologias, muitas vezes, se apresentando em ondas, né? Ou seja, se apresentando em larga escala em momentos ou períodos da nossa história. Como, por exemplo, você tem a aparição de objetos voadores não identificados em momentos cruciais na nossa história. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, você vai ver muitos objetos, né, aparecendo para aviadores, por exemplo, como bolas luminosas que cercavam os aviões de guerra, né? Você tem a invasão de Los Angeles, né? Você tem, por exemplo, situações onde esses objetos voadores, por exemplo, são avistados em grandes ondas e levas que ocorreram na Suécia, se eu não me engano, entre os anos de 1927 a 32, se eu não me engano, se eu estiver errado, mas são períodos em que há uma concentração em aparição, né? E as pessoas ficam pasmas, observam aquilo de uma maneira passiva, né, como a gente observa um programa de televisão, né, com uma audiência passiva, né, e que muitas vezes esse fenômeno acaba fazendo com que nós, como eu falei, interagimos de uma maneira quase que coagida, né, através do quê? Os famosos contatados, né, contatados não só na ufologia por objetos voadores não identificados por seres ditos alienígenas ou extraterrestres, mas contatados por espíritos, por entidades, por outras coisas mais, por seres angelicais, por exemplo, você vai ver em manuscritos antigos, como a Bíblia e outros livros mais, a aparição de seres tidos como angelicais, por exemplo. Então, essa passividade, muitas pessoas podem estar se perguntando agora, mas por quê? Por que sempre, quando um anjo aparece, você tem que sempre dizer amém, você tem que dizer sim, ouvir, e sempre seguir um comando, uma instrução, como Moisés seguiu as instruções, né, que lhes foram dadas, vamos assim dizer, como estão escritos ali na Bíblia. Ou, por exemplo, você vai ver vários fatos históricos, né, em que você vai ver todo um povo seguindo um Deus, né, que se intitulava um Deus dos hebreus, né, por exemplo. Deus esse, aliás, que é muito interessante, forçava muitos povos a cometerem verdadeiros genocídios, né, ou seja, verdadeiras batalhas entre nós mesmos, né. E aí nós paramos para nos perguntar, mas por quê? Por que essa interação passiva, obediente, patriarcal, sempre alguém obedecendo alguma coisa?
sempre alguém sendo influenciado como um ser passivo dentro da fenomenologia, né? Torno a falar novamente, fenomenologia acho que teve um caráter sociológico, psicológico profundo na reengenharia da civilização humana. Quando nós somos passivos de algo, nós basicamente estamos seguindo um comando, né? Basicamente nós estamos recebendo algo, nós estamos absorvendo algo mentalmente, né? Isso é até a neurolinguística que explica. Pode ser feito de uma maneira direta ou indireta, até subliminar, né, dentro do fenômeno em si. Então, se você observar todos esses fenômenos ao longo da história, você vê que a maioria dos fenômenos, além de nos colocar na passividade, eles não nos dizem a real intenção do fenômeno em si, porque o fenômeno está ocorrendo. Mas é por causa que é a vontade de Deus, ou por causa que os seres extraterrestres querem isso, sempre alguém quer alguma coisa conosco, né? Mas nunca esse alguém realmente se mostra, ou mostra a agenda que ele está perpetuando dentro do fenômeno em si, dentro da situação toda que foi criada de interação entre nós e esses seres, né? Mas por que isso? Primeiramente, porque quando você não tem toda a informação do que realmente está ocorrendo, você realmente fica num estado de que meio que passividade. Você espera algo de alguém que te dê uma luz no fenômeno e você espera que esse fenômeno lhe traga algum tipo de benefício, vamos assim dizer. Não só para si, mas para a coletividade em geral. Por que isso? Porque se você observar alguns fenômenos bíblicos, por exemplo, o fenômeno em si era colocado lá como se fosse a salvação para o povo, né? Trazendo benefício para uma coletividade geral. Às vezes a aparição de uma entidade, um espírito, através de uma cerimônia xamânica, alguma coisa, mas aquilo sempre é colocado como sendo algo que vá beneficiar uma comunidade, beneficiar um povo, né? Ou mesmo vai beneficiar um indivíduo, uma coletividade pequena de indivíduos, né? E sempre dizendo, não, isso está ocorrendo para o benefício de vocês, né? No caso dos últimos 60 anos, nós temos o quê? Muitos seres se dizendo vindos de Vênus, de Marte, das Pleiades, vindo de outros sistemas estelares, como os Greys, Zeta Retículos, né? Dizendo que todos estão aqui por algum motivo que vá trazer alguma luz para a raça humana. E ainda muitas vezes, muitas pessoas corroborando com esse fenômeno, dizendo que nós somos seres bárbaros, que realmente os irmãos das estrelas estão nos conduzindo para algo melhor, né? E nós sempre sendo conduzidos, e nunca conduzindo de uma maneira ativa dentro do fenômeno em si, né? Então, essa passividade ela tem um propósito, primeiramente. Se você observar na lógica, o propósito é atender a uma agenda que não é nossa, que nós não começamos essa agenda, não criamos essa agenda. Segundo, se essa agenda não é de nosso interesse, é de interesse de alguém que está por detrás do véu, né? Terceiro, muitas vezes, muitas pessoas que passam a vivenciar esse fenômeno dizem, não, mas, espera lá, esse fenômeno ocorre porque tem alguém olhando por nós, ou alguém querendo que a humanidade progrida, ou existe um plano para o planeta Terra, o projeto Terra, como muitos professores falam aí sobre o projeto Terra, criado por alienígenas, né? Que nós vamos ter uma atualização da raça humana e outras coisas mais. Se nós observarmos, parte desses comentários tem uma razão de ser também, porque se você observar o planeta Terra, você vai observar que tem muitos vestígios ditos como anômalos, ou pertencentes a uma arqueologia anômala, que nos indicam que existiram várias civilizações no passado com uma tecnologia altamente desenvolvida, mais do que a nossa, mas que tiveram ciclos que floresceram
cresceram e pereceram, né? Como eu já disse em outros hangouts também. Então, essa mudança de raças no planeta, esses ciclos, realmente corroboram com uma meia-verdade da afirmação desses professores que dizem que existe um projeto para o planeta Terra. Mas aí, muitas pessoas também observaram que, se realmente existe um projeto para a raça humana, esse projeto deve ser muito falho, porque a raça humana, infelizmente, é uma raça não em evolução, mas em devolução, ou involução. Né? Por que isso? Porque se você observar certos vestígios e certos monumentos, inclusive, deixados no passado, arqueológicos, monumentos megalíticos, né, ao redor do planeta, você vai verificar que existia uma arquitetura, uma engenharia muito mais avançada para construir monumentos megalíticos muito maiores do que nossa engenharia é capaz de construir hoje em dia. Monumentos esses que muitos ufólogos, inclusive, acreditam hoje em dia que são obras dos antigos deuses, e os deuses eram astronautas, segundo eles, né? Ou seja, raças de extraterrestres vindo aqui criando toda uma estrutura megalítica, toda uma sociedade. Mas, se esquecendo da possibilidade que essa construção desses monumentos, dessas estruturas, desses vestígios de sociedades deixados aqui no planeta, que denotam um grande avanço tecnológico, poderiam ser de nós mesmos. Das nossas versões como raça mais evoluídas, e não tão menos evoluídas como a nossa hoje em dia, mas que pereceram por algum motivo no passado. Esses pesquisadores se esquecem que aqui passaram raças de seres humanos como nós, tão evoluídos, ou muito mais evoluídos, aliás, do que nós, não somente em tecnologia, como nós a conhecemos hoje em dia, mas em outros tipos de tecnologia, como tecnologias do espírito, por exemplo. Então, todos esses fatores denotam o quê? Denotam que houve um declínio da civilização humana, pré-idade do gelo. Declínio esse que acabou levando toda uma civilização em um colapso que culminou o quê? Com a volta do Paleolítico, há 12 mil anos atrás. Ou seja, uma queda brusca em desenvolvimento intelectual, em desenvolvimento arquitetônico, em desenvolvimento em todas as áreas de ciência e todas as áreas do espírito com relação à raça humana. Então devemos nos perguntar, realmente, se os deuses eram astronautas ou nós éramos deuses e agora fomos rebaixados dentro de um contexto mais amplo, né? O que se vê com essas fenomenologias que ocorrem hoje em dia, onde nós, como seres passivos, o que se vê com essas fenomenologias é que talvez isso realmente seja uma verdade. Mas por quê? Porque se realmente essas fenomenologias estão interagindo com a civilização humana nos últimos 7, 8 mil anos, com maior intensidade, elas têm um propósito, um objetivo. Ou seja, nada é colocado por acaso, e tudo, se você observar, corre de uma maneira ordenada, uma maneira sincronizada, com relação a muitos eventos que ocorreram na história da humanidade. Então, quais são esses eventos que eu estou comentando aqui? Se você observar, você teve ascensão e queda de várias civilizações nos últimos 6 mil anos, desde a época da Babilônia, né? Mas você nunca teve o quê? Um avanço tecnológico, como ocorreu nos últimos 300 anos dentro da Revolução Industrial. E você vê um avanço astronômico
um avanço tecnológico astronômico de um crescimento geométrico gigantesco, então, dentro desses últimos 300 anos. E, conjuntamente, você vê um avanço e um crescimento também de várias ideias interessantes que nos afastam da verdadeira essência de nossa realidade nesses últimos 300 anos. Que agora, recentemente, começaram a se dissipar ideias essas e dar a guarida a entrada de ideias novas correlacionadas com uma realidade mais ampla em que vivemos hoje. Então você tem todo um jogo de forças que se interagem na reestruturação e reengenharia da nossa história, da nossa civilização nesses últimos anos, que culminaram com aquilo que nós somos hoje em dia, como civilização. E essa passividade, então, denota e mostra essas agendas. Por quê? Porque se realmente existisse um movimento coordenado em prol do progresso da humanidade em várias áreas, não só na área tecnológica, mas na área metafísica, haveria mais uma parceria dentro de ambas as realidades, ou seja, haveria mais uma participação interativa de ambos os lados na performance, na formação e na concretização dessas agendas, se fossem de realmente benefício da civilização humana. Essa parceria realmente não ocorre. Se você começar pela fenomenologia ufológica, a maioria dos contatados são, depois de um certo tempo, usados e descartados, esquecidos no tempo. Muitos deles acabam deprimidos, a grande maioria deles acabam deprimidos, muitos cometem suicídio, né? E muitos são perseguidos por agências governamentais que, por sua vez, pioram o quadro geral da situação, né? Se você pegar um exemplo de contatado, mas não na área ufológica mais, mas na área espiritual, por exemplo, você vai ver o quê? Você vai ver o conjunto de médiuns atuando ao longo da história, né? Principalmente os últimos médiuns que nós tivemos nos últimos 70, 80 anos, né? Você vai ver que a atuação desses médiuns é muito interessante. A maioria desses médiuns, né, eles atuam de uma maneira não digo histórica, mas político e sociológica, dentro do fenômeno em si. Ou seja, eles criam toda uma doutrina, criam toda uma ideia que, segundo eles, são canalizadas pelos espíritos, né, dos espíritos para o nosso mundo. Ideias essas e doutrinas que são propagadas como verdades absolutas, incontestáveis, porque os espíritos disseram, porque estava no livro dos espíritos, porque se encontrava na obra de André Luiz, porque isso e porque aquilo. Então, olha nós, de novo, numa atitude basicamente passiva em relação ao fenômeno de canalização também. Porque se nós observarmos, desde a criação de muitas doutrinas como o Espiritismo, nos últimos 150 anos, não houve um avanço de real substância que nos trouxe maiores informações e esclarecimentos com relação à espiritualidade que se encontra por detrás do véu de nossa realidade. Muitas coisas, aliás, foram transformadas em verdadeiras religiões, que não deveriam ser. Inclusive de cunho, apesar de não se dizerem não serem de cunho dogmático, de cunho dogmático, inclusive, porque quando muitas dessas doutrinas são criadas, cria-se todo um conjunto de mecanismos que se autorregulam, que impede que novos pesquisadores venham a pesquisar e realmente
checarem ou contestarem as informações essas que foram passadas por esses mesmos seres que se dizem espíritos. Então, nesses últimos anos, você na área do espiritualismo, você vê também essa passividade dentro do fenômeno, ou seja, o médium recebe a canalização, escreve através da psicofonia e muitas vezes, muitas pessoas falam, mas isso passa por um crivo da razão, isso passa por um colegiado de médios, isso passa por uma análise. Mas será que passa? Porque aí você vai entrar no mundo das conjecturas, né? Por quê? Porque você pode analisar alguma coisa superficialmente falando, dizer, aquilo realmente é verdade, porque quem disse foi o Espírito Santo Agostinho, que assinou como Santo Agostinho, porque quem disse foi o Espírito de Platão, ou por quem disse foi o Conde de Richelieu, o Espírito do Conde de Richelieu. Então, são mensagens de um grande valor, valor ético, valor moral, e ninguém deve contestar. Mas as pessoas se esquecem que, às vezes, por trás de uma mensagem dessa, se esconde toda uma propaganda falsa. Ou seja, os meios justificam os fins. E aí muitas pessoas falam, mas existe toda uma lógica aí, que por sua vez demonstra que essas mensagens são realmente a verdadeira realidade que ocorre do véu que separa o mundo físico do véu que separa o mundo espiritual, essas realidades. Mas será que realmente é? Se você começar a analisar essas mensagens, você vai verificar o quê? Você vai verificar que nos últimos anos falou-se muito em amor, falou-se muito em caridade, falou-se muito em amar ao próximo, falou-se muito em certas leis que existem no universo. Mas também se falou que certas coisas não poderiam ser ditas para os homens, né? Por exemplo, se você pegar, se eu não me engano, a pergunta 182 da Doutrina Espírita, do Livro dos Espíritos, por exemplo, lá você vai ver que existe uma pergunta que eles falam: é possível conhecer o estado transitório, ou o estado dos vários mundos transitórios que existem por aí? É possível conhecer isso? E aí eles falam, nós, os espíritos, não podemos dizer tudo a todos. Mais ou menos isso a resposta, para mim, eu recordo de cabeça. Porque se caso contrário, se fosse dito isso, aterrorizaria o ser humano. Ou aterrorizaria muitas pessoas. E o que nos faz, o que nos remete esse tipo de resposta? Nos remete, primeiramente, como você vem dizendo aqui no Projeto Terra Oculta, que existe uma censura que separa a informação que sofre uma filtragem, é triada, que passa entre essas realidades e a nossa. Isso inclui a própria fenomenologia, seja paranormal, espiritual, ufológica, qualquer nome que vocês queiram dar, sofre esse tipo de filtragem, esse tipo essa máscara que se encontra. Então, falei do fenômeno ufológico, falei do fenômeno espiritual. Vamos agora para o fenômeno de transcomunicação, por exemplo. Muitas pessoas nos últimos anos falavam, não, agora com a transcomunicação, para quem não sabe, transcomunicação não é mais autorização de médiuns, mas autorização de aparelhos para passar a informação direta dessas realidades para nós. Dessas realidades extradimensionais para nós. Aparelhos esses que são computadores, telefones, telefones celulares, gravadores, toda uma tecnologia. Então, mesmo na transcomunicação, você vê o quê? Respostas vagas, pessoas nunca dando indício de como a realidade realmente se opera do outro lado. Você vai ver exemplos como transcomunicadores como Marcelo Batti,
tendo essas respostas incompletas dentro de uma comunidade de pesquisadores, você vai ter uma transcomunicação que realmente não comunica nada, comunica uma meia realidade. Porque como ela se opera, como essa realidade se opera, como essa tecnologia foi adquirida, com o porquê da transcomunicação, tudo isso fica vago, não nos é passado. Como a ufologia, porquê da contactação? Porque os venusianos, os plenianos não são mais venusianos, plenianos. Eles agora são seres de zeta retículo, são seres e outras coisas mais por aí. Porque existe todo um acobertamento, existe toda uma dissimulação de algo que não quer que realmente a informação seja passada abertamente e seja passada na íntegra para nós. Por quê? Com essa parceria, se houvesse uma fenomenologia mais ativa, que nós tivéssemos mais uma participação ativa, nós temos condição de ter mais dados e mais informações para nós analisarmos por que elas ocorrem e quais são as suas reais funções e objetivos. Quando alguém, por exemplo, é abduzido e perde a noção do tempo por seres alienígenas e volta para a nossa realidade totalmente desorientado, isso não ocorre por acaso. Isso ocorre de propósito. Porque justamente para a pessoa que foi abduzida não ter recordação nenhuma de onde ela foi parar. Realmente. Muitas vezes nós temos, por exemplo, ocasiões em ufologia que as pessoas são abduzidas em contatos de 4º grau, onde você tem aí, segundo elas, principalmente mulheres, retirada de fetos dentro das naves para a criação de híbridos, né? Se nós pararmos para pensar um minuto, uma maneira clara, lógica, sem fantasia, sem conjecturas, e nos perguntarmos se uma civilização tem uma tecnologia capaz de viajar de uma estrela de Alpha Centauros, por exemplo, que é a mais perto do nosso Sol, para cá, uma viagem interestelar que dura 4,5 anos-luz, lembrando que cada ano-luz tem 95 trilhões de quilômetros, pelo menos. Será que uma civilização dessa, com uma tecnologia tão avançada dessa, teria uma medicina tão rudimentar e tão primitiva e medieval, capaz de não ter condições de analisar o nosso DNA, nosso sistema reprodutor, a nossa genética, de uma maneira menos invasiva, mas como acontece geralmente, como os contatados dizem que acontece nas naves, onde são colocados tubos, canos, através de orifícios, como ânus, por exemplo, e são retirados fluidos de sêmen e outras coisas mais, de uma maneira medieval, inclusive, né? Será que uma civilização dessa não teria uma condição menos invasiva de nos estudar ou tentar nos hibridizar? Se nós pensarmos na lógica, por exemplo, um laboratório como da Inglaterra, em Londres, que estuda um mapeamento do genoma, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer, e pessoas próximas a mim trabalharam lá. Será que um laboratório desse teria que, por exemplo, um geneticista de um laboratório desse teria que dormir com um chimpanzé para ver se é possível hibridizar um homem e um macaco, como ocorre em vários casos de contactados por aí, que dizem ter mantido relações sexuais com seres extraterrestres dentro de naves? Isso é um absurdo. É até uma maneira distorcida de analisarmos os fatos, né? Muitas pessoas têm que observar as coisas de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais lógica, principalmente lógica, e começar a se perguntar, mas por que ocorrem esses fatos? Por que ocorrem
essas situações. Como eu já disse em hangouts passados, no caso de abduções, são memórias implantadas falsas na cabeça dos abduzidos, para justamente outras memórias serem copiadas. Porque no momento que uma memória é falsa implantada na cabeça de um abduzido, dependendo da situação aterrorizadora que ocorre, de uma maneira ilusória para o abduzido, abre-se no consciente do abduzido uma possibilidade para certos seres extradimensionais adentrarem em sua mente e vasculharem o que ele tem ali para oferecer, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhes nessas operações. O que eu quero comentar aqui é realmente por que passivo e não ativo dentro da fenomenologia. Por que disso? Por quê? Hoje em dia propõe-se, inclusive, alguns médios já observaram isso, inclusive no Brasil, dentro da Federação Espírita Brasileira, que haveria a necessidade de uma mediunidade de parceria. Olha que interessante. Mas por que isso? Porque eles observaram que essa passividade, ela, além de trazer informações incompletas, ela acaba sendo o quê? Uma coisa perniciosa para a evolução dos trabalhos de estudo, trabalhos de troca de informação entre essas duas realidades. Na ufologia, por exemplo, nós somos sempre passivos, seja nos agroglifos, seja nas situações de contatados, nós somos sempre controlados ou observadores, sem interação nenhuma com esses seres que, ao meu ver, não estão com nenhum tipo de interesse ao nosso favor, mas muito pelo contrário, contra nós, em relação a uma situação toda que, se observada, foi criada e está sendo mantida nos últimos 6 mil anos, que é a nossa civilização. Civilização essa, se você for observar bem, ela foi totalmente reenginerizada socialmente, politicamente, economicamente, em cima do quê? Em cima da religião, em cima de sistemas de crença, que no passado eram centenas de vezes mais fortes do que são hoje em dia, né? Onde o Estado se confundia com a religião, e a religião se confundia com o Estado. E tudo isso controlado e manipulado por uma classe sacerdotal, por uma minoria de humanos gerentes que atendiam às necessidades e às diretrizes advindas desses seres que eram advindos dessas organizações matrizes extradimensionais, que se encontravam e se encontram numa realidade maior. Então, nós nunca saberemos o real propósito dessas fenomenologias enquanto formos seres ou observadores passivos dos fenômenos, que, aliás, sofrem profundas transformações psicológicas e sociais, profundas mudanças de percepção. O fenômeno em si altera profundamente a nossa maneira cognitiva de pensar e altera o fluir da sociedade como um todo, o fluir da raça, da civilização. Então, eu queria deixar aqui um espaço para o pessoal começar a perguntar alguma coisa, porque, na verdade, aqui no programa, até agora, o que eu fiz? Eu fiz o que o fenômeno ufológico faz. Eu fiz o que o fenômeno espiritualista ou metafísico faz. O fenômeno poltergeist, paranormal e outros fenômenos mais fazem. Fazer você se tornarem o quê? Observadores. Audiência passiva. Só me ouvindo e não interagindo comigo. E fazendo isso, eu posso muito bem, se eu quiser, perpetuar uma agenda aqui também. Perpetuar um programa, perpetuar um sistema de crença, por exemplo. Então, é isso que os fenômenos realmente fazem. Então, eu queria deixar o pessoal para interagir comigo,
Porque, na verdade, o fenômeno teria que ser isso, interação. Não eu só estar falando aqui, mas vocês agora falarem. Caio, eu vou me intrometer aqui um segundo para saber como é que está a tua situação, porque eu estou bastante preocupado. Minha voz andou sumindo, mas a água ela voltou de novo. É uma coceirinha na garganta, né? Mas tranquilo. Vamos falar mais uma meia hora aí, se quiser. Não, meia hora e você já completou os 90 minutos. Eu completei os nomes. É isso. Já deu Tá. uma hora aqui. Você quer algumas perguntas? Isso. Por favor. Então vamos à primeira pergunta, que é do Wolfram. O que estes seres do astral falaram sobre o Protói? Eu não sei se nós comentamos alguma coisa a respeito disso. Seria algum assunto proibido? Você sabe alguma coisa a respeito do Protói? Protói. Tinha um... Agora não sei se é a mesma coisa, que eu me lembro. Protói. Não seria aquela... Teve um grupo que apareceu na internet há uns tempos atrás. Creio que seja esse grupo. Com uma mensagem criptografada, que ninguém conseguia descriptografar, e é que muitas pessoas falaram que não, que aquilo eram auxiliares alienígenas, aí outros falaram não, que eram hackers, outros era isso, não sei se é a mesma coisa, mas se for a mesma coisa, realmente, ao meu ver, aquilo é uma criação humana, de um grupo que criptografou alguma coisa, e que realmente eu acredito que não tem nada a ver com nada, mais ou menos isso. Você já teve algum contato com algum grupo intraterreno? Eles estão na 3D ou em outra dimensão? Olha, eu vou colocar uma coisa que aconteceu, então, eu falei por detrás dos bastidores contigo, sobre a transcomunicação que ocorreu aí, já está fazendo aí 2 semanas, né? O que ocorreu é o seguinte, eu juntei um grupo de médios, né, inclusive familiares, mais um pessoal que me visitou aí no final de semana, e juntei a maior quantidade de médios possível para obter ectoplasma, né, porque ectoplasma, quem não sabe, é uma substância volátil, uma substância que se dissipa na luz, se desmancha, e que faz uma ponte de ligação intermediária entre uma matéria densa do nosso mundo físico e uma matéria menos densa de uma realidade espiritual do baixo astral. E eu coloquei um gravador, né, gravador antigo, os antigos são os melhores, né, para você ter modulação, né? É um gravador da Sony, né, antigo, de fita cassete, né, e aí que ocorreu? Eu falei, bom, agora nós vamos fazer uma transcomunicação, ver se nós temos alguma resposta, obter alguma coisa, né? Bom, foi um domingo, estava chovendo, e aí o que aconteceu? Gravamos 4 minutos, num círculo, ao redor de uma mesa, com o gravador no centro, e o que aconteceu? Apareceu 2 vozes no gravador, e junto com o gravador nós colocamos outros gravadores de controle, ou seja, um iPhone e um gravador digital pequeno, como esses aqui, por exemplo, né? E gravamos. Aí eu toquei a fita, apareceu uma voz grossa, que eu depois tive uma informação que é do Pierre, um amigo meu que trabalha dentro da Resistência, do outro lado, me chamando pelo nome. Você escuta a voz Caio, ele fala, né? Aliás, se eu compartilhar a tela, será que vocês escutam o som? Eu acho que sim, né? A gente pode tentar, eu acredito que sim. Eu vou compartilhar. O áudio está muito bom. Eu vou compartilhar minha tela e vou colocar a gravação para vocês ouvirem, né? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, peraí. Tá. Então eu vou compartilhar para vocês ouvirem, que eu acho interessante, porque eu só estar falando aqui não vai
demonstrar o que realmente, não só eu, mas os outros pesquisadores sentiram no momento da gravação, porque foi algo meio que ninguém estava esperando e ocorreu. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma coisinha para te perguntar rapidamente, Caio, só para ver se eu compreendi bem o que você estava falando entre o ativo e o passivo. A transcomunicação, a partir dessa demonstração que você vai fazer, ela te transforma em ativo nessa situação, é isso? Eu não entendi, você pode repetir a pergunta? Você está falando que nós seres humanos sempre somos passivos dentro das questões da ufologia, da espiritualidade até o momento, mas na fenomenologia da transcomunicação, que é científica, na verdade comprovável, você vê que isso nos torna ativos? De uma certa maneira, ela só se tornaria ativa se realmente você sentisse que a informação que está sendo passada de lá para cá fosse uma informação de um cunho maior, assim, com relação a certas explicações dessa outra realidade para nós. Só que essas explicações de um cunho maior dessa realidade para nós não ocorreram até hoje. Apesar de você ter grupos internacionais de transcomunicação, falar sobre outras realidades, a existência de Marduk, a existência da estação no Rio do Tempo, a existência disso, a existência daquilo, mas até hoje ninguém explicou em detalhes como a transcomunicação ocorre, que muitos transcomunicadores disseram terem recebido informação que ela ocorre por causa dos 7 seres etéreos que emanam uma certa energia que propicia elas ocorrerem, né? Mas realmente ninguém explicou realmente o que separa o nosso mundo deles, por que existe essa separação, e porque principalmente em muitas esferas a reestruturação sociopolítica e econômica é feita de uma maneira diferente. É feita como se fossem verdadeiros guetos, ou seja, você tem cidades fortificadas espalhadas na espiritualidade em várias esferas, né? E essa separação se dá como se fossem verdadeiras fortificações, verdadeiros guetos que se separam. O que me dá a impressão é que como se fosse um lugar onde, se tivesse por acaso uma sociedade mais avançada, sociopolítica e econômico, a existência desses guetos nessas esferas denotaria o quê? Que houve, talvez, algo que desmantelou essa estrutura social e política nessas realidades e forçou com que essa civilização extrafísica se ficasse pulverizada nesses guetos, né? Diferente do que é a nossa civilização, que é dividida em países, né? Então, você tem essa divisão cultural e mental do outro lado, que é mais feita através de mente, como eu falo. As mentes se aglutinam, ou seja, você vai ter sociedades compartilhando o mesmo sistema de crença, ou mesmas ideias, morando num gueto. Aí você vai ter outro, e outro, e outro, né? E essa divisão muito mais forte correlacionada à mente, isso a gente dá para entender. Mas a gente não entende porque não existe uma reestruturação sociopolítico-econômica mais visível e organizada, como a nossa aqui, por exemplo. Se existe a ONU, existe aquilo, e lá, principalmente no baixo astral, você não tem isso. Você não tem isso. Então, são coisas interessantes que nunca ninguém explicou, mesmo na transcomunicação. Se a partir do momento amanhã a transcomunicação começar a trazer essas informações em detalhe, aí sim eu posso dizer que a transcomunicação, você não é mais um ser passivo, né? Você é um ser mais ativo, né? Agora, essa transcomunicação que ocorreu há 2 semanas atrás me chamou muito a atenção. Por quê? Porque, primeiramente, a voz me chama o meu nome, e aí uma pessoa fala, dá licença, como se estivesse assim, Caio, e aí alguém fala, dá licença. No primeiro momento, as pessoas envolvidas na reunião falaram, não, isso é um problema da fita, a fita não é verde, talvez alguém deixou a voz gravada aí, mas aí tocamos o iPhone, tocamos o digital,
o gravador digital, e todos os três apresentando a mesma gravação. E o mais interessante é que a segunda voz que aparece na fita, porque nós sabemos que as vozes, elas não são feitas como a gente faz no microfone aqui, ou seja, eu emito um som através de cordas vocais e isso se propaga no ar através de ondas sonoras. Não, lá eles precisam de um chiado, um barulho de fundo para modular e transformar em voz. Então é uma voz modulada. Mesmo que muitas vezes eles nem se importam em transformar essa voz de uma maneira muito mais natural. Ela fica quase que nem metálica, porque eles não se dão o trabalho de modular de uma maneira mais natural, às vezes também. Mas o que chama a atenção nessa transcomunicação é que a segunda voz foi reconhecida por todos como sendo minha própria voz. E aí eu peguei essa voz e coloquei num programa que compara a voz, tipo um programa forensic, né, de comparação de voz, e o programa diz que é 100% a minha voz agora, gravada com essa voz que veio da transcomunicação, é a mesma voz. E aí eu notei uma diferença nas duas vozes, que com uma outra gravação que eu tenho de 25 anos atrás, eu notei que essa voz que foi gravada minha, é quando eu tinha idade de 20 anos. Ou seja, eu tinha a voz um pouco menos grossa, um pouco mais fina. Então, só um minutinho, Caio, só um minutinho. Me perdoa, eu vou ter que te interromper. Você está trazendo para nós aqui que você captou, através da transcomunicação, a tua própria voz, só que com uma idade cronológica diferente. Você fez essa comparação via um software e você chegou à conclusão que era você. Exatamente. Cheguei à conclusão que era eu. E o que me levou a isso? E o que mais eu tirei dessa diferenciação de voz? Uma coisa muito interessante nessa assinatura de voz que eu observei é que a segunda voz, você tem três possibilidades. Ou é uma voz modulada de algo querendo se passar por mim, como a inteligência artificial interdimensional que eu venho comentando aqui nos programas, ou é uma voz minha em desdobramento, ocorrida no passado, mas só que se foi se manifestar 25 anos depois no mundo físico, ou, alternativa 3, é uma voz minha, advinda do futuro, né? Mas não mais em desdobramento. Eu já desencarnado em algum período futurístico aí, que eu não sei quando vou desencarnar, mas no mundo astral desencarnado para o passado. Dessas três alternativas, eu vou ficar com a terceira, e vou explicar por quê. A primeira é improvável, porque se realmente fosse uma voz modulada, eu acho que se daria pelo menos o trabalho de modular a voz imediatamente com a minha idade cronológica atual. Mesmo aí, não teria essa criatividade tão grande. Essa assinatura de diferença de idade na voz foi inteligentemente colocada justamente para mostrar o quê? A segunda alternativa. Ela não poderia ter sido feita vinda do passado, em desdobramento para cá. Por que eu estou dizendo isso? Porque até poderia ser, mas o que me chamou a atenção é que essa diferenciação de tempo geralmente ocorre ao contrário, do futuro para o passado, não do passado para o futuro, por experiências próprias que eu já tive com transcomunicação. Como se nosso tempo transcorresse de uma maneira oposta do tempo deles. Ou seja, o tempo deles corre para cá, o nosso corre para cá. E a terceira coisa que me levou a crer que vem do futuro é por quê? Porque, para quem não sabe, quando a gente desencarna, muitas pessoas, por exemplo, que desencarnam com 80 anos, depois de um certo tempo na espiritualidade, dependendo de onde ela se encontra, no baixo astral, ou mesmo numa esfera maior, ocorre um fenômeno de rejuvenescimento, que a gente fala, que tem até um termo técnico que eu me esqueci agora. Ou
seja, pessoas de 80 anos acabam, depois de um certo tempo, tendo a aparência de 20. E a voz de 20. Então, quem realmente passou essa mensagem para mim sabia que eu sabia disso. E sabia desses mecanismos todos. Então, essa assinatura de voz me levou a essas teorias, vamos assim dizer. E agora, talvez eu tenha outras transcomunicações vindas de mim mesmo, do futuro, que vão realmente confirmar ou não o que eu estou dizendo aqui. Mas eu gostaria de colocar a gravação só para as pessoas ouvirem e tirarem suas próprias conclusões também. Lembrando que são 3 gravadores que foram utilizados para controle. Ninguém falou na sala, a sala estava em absoluto silêncio. As vozes não foram ouvidas durante a gravação, somente depois que a fita foi tocada. Então eu vou compartilhar a tela aqui, vou colocar as 2 vozes. Tanto do... e outra coisa. Em desdobramento, essa semana, me confirmaram que as vozes é de Pierre e a minha voz, mas do futuro também, em desdobramento foi confirmado. E eu fazendo desdobramento do corpo físico. Então, são coisas que ainda estão em fase de estudo, de análise, não tirando conclusões precipitadas, somente colocando os fatos aqui, que ao longo do tempo serão analisados e outras transcomunicações virão, com certeza. Inclusive, estamos construindo outros tipos de amparados que irão ser muito úteis nesse tipo de pesquisa, que inclusive eu passei para esse fato ocorrido para o Mark Macy, esses dias também, e ele ficou muito impressionado, porque ele falou assim que realmente na transcomunicação é uma análise de ponta, é algo de ponta, ou seja, você receber informações do futuro. E para entender o futuro, o passado e o presente é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina, ele falou. E que ele está muito interessado no andar dessas pesquisas, porque ele sabe que do Brasil estão vindo muitas notícias de outros transcomunicadores que estão enveredando para esse lado, ou seja, mensagens vindas do futuro. Olha que interessante. Então eu vou tocar aqui a gravação, uma gravação rápida. Vocês vão ouvir a palavra, alguém fala rouco, que é o Pierre, Caio, depois dá licença, que sou eu, com uma voz de 20 anos atrás e talvez vinda de uma outra realidade no futuro, depois que eu já tenha desencarnado dessa vida física. Então eu vou tocar aqui, vou compartilhar a tela então agora. Você está me vendo a tela agora? Sim, perfeitamente, meu velho, tranquilo. Então, deu para ouvir? Ou quer que eu ponha mais alto? Se fosse possível você colocar um pouquinho mais de volume, eu acho que ficaria mais... Eu ouvi você falando da licença. A primeira fala Caio, mas é bem rouco. E aí depois dá licença. Caio, depois dá licença. Deu para ouvir ou não? O da licença está perfeitamente audível. Agora, a parte do Pierre... a parte do Pierre eu vou ter que, acho que aumentar mais e melhorar, mas só dá para ouvir aqui no meu computador. Mas o da licença dá para ouvir, né? Sim, perfeitamente. Dá para ouvir o da licença perfeitamente. Então, o da licença seria eu. É eu. Dá para ver que é minha voz. Assim, que qualquer um que me conhece dá para ver. E realmente é uma modulação mais, um pouco mais médio-aguda que a tua... É mais fina. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha essa voz mais fina, assim, mais aguda. Eu tenho umas gravações minhas de 20 anos, eu comparei igual. É interessante isso.
Então, voltei aqui. Então foi isso que aconteceu. Eu achei interessante. E isso vem a corroborar com coisas que acontecem às vezes, um desdobramento em que já aconteceu um fato, uma vez interessante, de eu me ver. E eu conversar comigo mesmo. Uma coisa muito estranha, muito interessante, e que até hoje eu não tive explicação disso. Pois eu ia te perguntar se isso não criaria um paradoxo temporal, né? Isso na nossa visão, de quem está de fora, né? Na verdade. Mas, Na verdade, possível. o paradoxo temporal, eu acredito que não, porque se você pensar bem, consciência ela está fragmentada em várias épocas, vários momentos, vários estados, vários. Então, se você tirar essa consciência, aglutinar fora da matéria, do espaço, do tempo, ela continua sendo a consciência, a mesma consciência. Então, na verdade, o que está acontecendo é a consciência interagindo com outra faceta dela mesma. Olha que coisa interessante. E aí não forma paradoxo, porque, na verdade, a minha consciência hoje em dia está focalizada em 2017, em agosto. Mas esse outro eu está focalizado naquela época. Mas existe uma ponte, um entrelaçamento mental quântico ocorrendo aí. E esse entrelaçamento faz com que, de alguma maneira, a consciência interaja com ela mesma, em épocas diferentes. É uma coisa muito estranha de se engolir. O que está me ocorrendo aqui, que eu gostaria de te perguntar, uma coisa que para mim me parece interessante, é que possibilidade, essas possibilidades todas dessa ligação está se estabelecendo. Será possível que a gente precise compreender que talvez seja necessária uma outra onda frequencial? Que essa comunicação talvez ela se estabeleça de uma forma mais completa, através de uma outra onda frequencial que normalmente talvez os pesquisadores que trabalham com a transcomunicação eles não tenham percebido isso, da necessidade de uma outra faixa frequencial para que se estabeleça diretamente essa comunicação? Sem dúvida, a faixa frequencial é uma faixa muito mais intensa. Então, você tem que, é uma coisa muito mais, uma onda muito mais intensa, e a nossa menos intensa. Imagina nosso mundo sendo uma onda grande, e a deles uma onda pequena, de alta velocidade. Então, quando você tem essa passagem de um mundo para outro, existe uma problemática de você conseguir passar isso de um para outro. Essa indução, na verdade, não é feita nem através de ondas. Olha que loucura, não é através de ondas, como a gente conhece, ondas eletromagnéticas. Ela é feita através de modulações da nossa matéria, a nível quântico. Então, essas modulações, elas são feitas a nível subatômico. Então, você precisa de um transmissor, de um modulador muito sensível. Um modulador muito sensível poderia ser o quê? A luz. Um feixe de laser, e o problema é transformar o laser depois em som. Né? Você vai ter que ter um leitor óptico que analise, codifique essa modulação luminosa que eles fazem, que eles fazem com que os fótons se modulem ali para formar uma voz. Então, é realmente algo muito sensível, um equipamento muito sofisticado. Eu imaginei que isso acarretaria já uma outra tecnologia que trouxesse essa possibilidade. É uma tecnologia que já existe, é claro, mas que precisaria de mais pesquisas sobre ela para que pudesse haver essa transformação, para que isso
possa ocorrer. Eu não sei se seria pertinente nesse momento, Caio, que nós já temos aqui um horário já bastante avançado, a gente passar mais algumas indagações do pessoal. Sim, passa mesmo, porque a gente fecha o programa com o pessoal perguntando aí. Então, o Zé Ricardo pergunta o seguinte: em outras realidades, nossa alma fragmentada tem a mesma aparência física, gênero, voz, ou são coisas diferentes? Veja bem, personalidades são coisas diferentes. E toda personalidade, ela carrega uma forma de se expressar, de vibrar, né? Essa forma acaba se externando fisicamente, né? Porque a mente é o poder criativo, ela acaba se externando. 7 bilhões de pessoas pensando juntas, elas têm o poder de construir formas, pensamentos, construir seres artificiais em outras realidades, construir até uma realidade, uma esfera espiritual. Olha que interessante. Esferas espirituais sendo construídas por mentes, ou coletividade de mentes. Então, essas diferentes fragmentações da alma, realmente, elas podem se encontrar em qualquer tempo, qualquer corpo físico, não só no humano, né? Mas, por exemplo, como nós sabemos que existem migrações planetárias no universo, que nós não somos originários da Terra, espiritualmente falando, então pode ser que exista uma parte minha, conectada num eu maior, que se encontra agora lá na estrela de Orion, num planeta orbitando a estrela de Orion. E aí, o que acontece? Acontece que pode ser um ser que não seja, não tem aparência humana, ou humanoide, ou seja, ou até pode ser que tenha aparência humanoide, mas não seja feito de carbono, seja feito de um outro tipo de molécula orgânica. Quer dizer, a consciência ligada com o corpo, ela pode ter qualquer forma. E geralmente essa forma, esse corpo está correlacionado com o meio ambiente que essa matéria é extraída para formar esse corpo. Se eu moro num planeta menos denso, provavelmente o meu corpo vai ser mais etérico, menos denso, mais gasoso. Se eu moro num planeta mais denso, obviamente como a Terra, meu corpo vai ser esse corpo denso que eu estou. Então não sei se eu respondi a pergunta, mas formas e tamanhos e outras coisas depende do ambiente em que a consciência se manifesta. Se ela se manifesta aqui, vou ter esse corpo. Se ela se manifestar no mundo espiritual, vou ter um corpo menos denso. E assim por diante. Alguém também aqui, a Jaqueline Martins está perguntando para você se existe alguma bibliografia ou alguma forma que ela possa pesquisar essa relação do eu com os avatares. Ou seja, essa relação de estar em várias dimensões ao mesmo tempo. Se existe alguma bibliografia ou algo onde ela possa pesquisar sobre isso. Bom, de cabeça, relação entre avatares e o nosso eu, ela quer saber se existe algum tipo de publicação, algum livro sobre isso. Não, na realidade é essa situação, por exemplo, que você sempre comenta nos Hangouts, que é possível que nós estejamos em várias dimensões e essas dimensões com quântums temporais diferentes. Então, o que ela queria compreender era isso, como é que se processa isso? De cabeça, realmente não sei te dizer. Existem muitos livros interessantes que ela pode verificar isso. Agora, eu posso citar um livro, deixa eu ver aqui na minha cabeça, aqui tem o... É muito raro esse tipo de livro. Você não vai achar em quase lugar nenhum. Essa fragmentação consciencial. Tá. Não digo uma análise entre avatar e o super-eu, o super-ego, vamos dizer, o meu eu superior, vamos dizer. Isso eu acho que a gente não vai encontrar em livro nenhum. Tá?
Mesmo porque algumas coisas que eu coloquei no projeto Terra Oculta foram conseguidas através do quê? Desdobramento e de trabalhos, livros, pesquisas que não existem ainda no mundo físico. Muitas pessoas deram risada, torceram o nariz. Você tá maluco, como você vai trazer um livro, ler um livro do mundo astral para o mundo físico? E você vai colocar isso de maneira física? Existe essa possibilidade. Não só existe, como já ocorreu. E o projeto 20% do projeto está correlacionado com isso. Uma parte do projeto em si. Mas existe um livro aqui. Se você me permite 2 segundos, eu posso trazer um livro interessante. Só um segundo, por favor. Fique à vontade, meu velho. Gente, olha, eu tenho mais 2 perguntas aqui. E temos uma pergunta da nossa amiga Rosineide Belo. E provavelmente a gente tem que encerrar porque o Caio não pode se exceder muito. Um livro interessante para você ver, não regressão hipnótica, mas progressão hipnótica. E é um livro muito interessante que não toca de uma maneira indireta esse problema da fragmentação das consciências, né? É esse livro aqui, ó. É em inglês, não tem em português. Seria Sonhos em Massas do Futuro, do Dr. Chet Bisnow. É um livro raro. E ele conta nesse livro aqui casos de centenas e centenas e centenas de casos que ele fez hipnose de progressão de vidas futuras, não de vidas passadas. Então é um livro muito interessante para quem quiser estudar esse problema da consciência e personalidade, fragmentação. É um livro que eu acho que vale a pena a pessoa gastar um tempo lendo. Para quem, infelizmente, não sabe, não conhece a língua inglesa, eu não encontrei tradução para esse livro. Se alguém souber de alguma tradução, ou se existe em português, eu gostaria até de saber. Mas é um livro muito interessante. Muito. Tá, eu não sei se a gente pode recomendar, ou se eu posso recomendar uma leitura. O médico americano Brian Weiss, ele é uma das pessoas que, a partir do momento que ele teve uma experiência com um filhinho dele falecido, ele entrou por esse viés da pesquisa das vidas passadas. E Brian Weiss, então, em determinado momento, ele fazia... durante muitos anos, ele foi um dos principais psiquiatras americanos. Ele foi membro e diretor de todos os maiores cargos que se poderia alcançar nessa área nos Estados Unidos, e hoje, já há algum tempo, me parece que a partir da década de 90, que ele veio, depois dessa experiência que ele teve, que num outro momento eu vou relatar para não demorarmos tanto, Brian Weiss começou a fazer então as progressões, certo? E ele tem alguns livros que são muito interessantes, como Só o Amor é Real, onde ele relata a experiência de 2 pacientes dele, que ao mesmo tempo eles se encontravam na sala de espera, e ele, no momento que ele fazia as progressões, as regressões com essas pessoas, ele sabia que um tinha vivido na vida do outro. Só que ele não conseguia fazê-los se encontrar e despertar isso nos dois. Ele tentou por várias e várias vezes fazer isso, e o que ocorreu foi que num momento que o rapaz estava de férias, ele mexicano, morando nos Estados Unidos, ela americana, ele tomou um avião para uma praia. E ela perde o avião que ela estava esperando para viajar também, e vai parar no avião junto com ele, sentada na cadeira ao lado dele, e eles se reconhecem ali da sala de espera
do consultório do Dr. Brian Weiss, desse psiquiatra, e aí eles começam a interagir um com o outro, e hoje são casados, eles têm família, etc. Brian Weiss faz isso, ele faz a progressão. É interessante, não sei se serviria como um começo de leitura, né? Eu tenho só mais duas perguntas, Caio. Eu não queria deixar ninguém sem resposta hoje. Uma das perguntas é da nossa amiga Rosineide Belo, que é uma das pessoas que tem vindo fazer hangouts aqui conosco, e ela relata a seguinte coisa. Caio, quando fomos contatados pelo comando do arcanjo Metatron, ou Metatron, eles falaram conosco todos os dias durante 1 mês e 6 dias. Explicaram o porquê do contato, o objetivo do trabalho, desenvolveram detalhes do trabalho e respondiam tudo o que perguntávamos. Aí começaram muitos ataques não físicos, e agora eles só falam conosco de vez em quando. Você poderia me dizer o porquê que isso começou a ocorrer? Veja bem, você tem uma política de não dizer tudo para nós encarnados, para a civilização dos vivos, né? Vinda de essas outras esferas. Mas, de tempos em tempos, você também tem o quê? Dentro dessas políticas, você tem um choque de interesse, né? Entre facções que existem nessas outras realidades. E, às vezes, uma facção aqui ou ali decide dar uma certa informação aqui ou ali que vai comprometer uma outra facção, uma outra situação, ou vai comprometer uma agenda de interesse de uma outra facção com relação ao mundo dos vivos. E aí que ocorre um choque entre essas facções no mundo espiritual. E aí você vai ver as comunicações simplesmente ou diminuir ou desaparecer. Por quê? Porque nesse exato momento está ocorrendo uma verdadeira guerra do outro lado para que essa informação seja passada. Mas existe uma força contrária fazendo com que essas informações não sejam passadas. E, finalmente, quem sai perdendo tudo isso, como sempre, nos últimos 6.000 anos, somos nós mesmos, os seres encarnados, ou o mundo dos vivos, por assim dizer, que se encontra depois do véu. E não sabe o que ocorre por detrás do véu, né? Então, infelizmente, essa é a nossa situação. Temos uma pergunta do Denis aqui, rapidinho. Caio, as revelações ocorridas na igreja através de profecias recebidas, que seriam ditas por Deus, são confiáveis ou também podem ser manipuladas espiritualmente? A maioria das revelações, profecias, todas atendem uma agenda, todas têm um propósito, que não é de informar sobre algo que vai acontecer, mas desinformar. E a grande maioria delas, desinformando, vão acabar o quê? Vão acabar fazendo com que a mente de milhares de pessoas mudem de sintonia e foquem a sua mente para algo evasivo, que vai gastar energia mental de milhares de pessoas, e essa energia vai ser coletada de alguma maneira por essas mesmas entidades extradimensionais que disseminaram essas profecias no mundo físico. Profecias essas, então, desinformadoras, infelizmente. Porque uma coisa é certa, se alguém aproximar de você e bater o martelo e falar dia 23 de setembro vai acabar o mundo, vai acontecer isso, aquilo, pode crer que é balela. Porque datas são proibidas de serem disseminadas no mundo dos vivos sem autorização prévia de uma política que vem de uma esfera quase que não digo superior, mas bem distante da crosta terrestre.
Então, realmente, isso realmente atende a uma agenda, a um interesse, a um jogo de interesse. Então, todas, a grande maioria, não são confiáveis. E, aliás, Deus, essa ideia de que são ditas por Deus, Deus não diz nada. Deus não é um ser sentado no trono, te olhando, julgando, condenando. Deus é algo muito superior a isso, incompreensível, infelizmente, pelo estado consciencial que nós encontramos, né? E que não se envolve nos choques mundanos que nós sofremos entre o nosso mundo e esses outros mundos, vamos assim dizer. E, na verdade, esse Deus falso que se diz Deus, na verdade, não é Deus, né? Porque Deus não precisa falar externamente conosco, porque o verdadeiro Deus se encontra dentro de cada um de nós. Então, se você vê alguém num arbusto queimando, falando para o céu, eu sou Deus, pode crer que aquilo não é Deus, porque Deus está dentro de nós, ele não precisa se manifestar de fora para dentro, porque ele já está dentro de nós. Então, as pessoas não pararam para pensar isso nos últimos 6.000 anos. Elas ficam procurando Deus na árvore, Deus debaixo do mar, Deus nas nuvens, Deus em tudo que é lugar, e se esquece de olhar para si mesmo. E Deus está lá, esperando para ser contactado. Só que as pessoas bloqueiam, ou os canais são bloqueados, infelizmente, de uma maneira subliminar, estratégica. E as pessoas, então, acabam totalmente perdidas dentro de um contexto. E para encerrar, então, uma coisa que está bem atual aqui, antes eu vou fazer a pergunta do Rodrigo, se você acha que valeria a pena buscar um contato direto com algumas dessas civilizações. E a segunda pergunta, que é do Mauro, é a seguinte: se você teria alguma coisa para relatar a respeito dessas situações que vêm ocorrendo a partir do eclipse solar do dia 28, me parece, o 21, não me recordo agora, com esse recuo do mar aqui, se tem alguma relação, se você poderia dizer alguma coisa a respeito. Primeiro, o Rodrigo pergunta se valeria a pena buscar um contato, tentar um contato direto com algumas civilizações dessas, na tua opinião, e depois, para encerrar, essa do Mauro com esse recuo das marés e o Sol. Bom, eu vou começar ao contrário, vou falar do recuo das marés, do sol, da eclipse, da estrela, tem gente na internet falando sobre o fim do mundo, porque no Apocalipse está lá que a lua estará nos pés de uma virgem, que vai ter 12 estrelas na coroa, e não sei o que lá, citando passagens do Apocalipse de São João, dizendo que vai ser dia 23, que o mundo vai acabar e que o recuo do mar é um fenômeno natural, que ocorre de tempos em tempos, são ciclos. O vento empurra a água, um vento forte, o mar recua, coisas que não acontecia há mais de 200 anos, talvez, nem sei quantos anos, mas é um fenômeno visto no mundo inteiro e natural. Você dizer que dia 23 vai acontecer isso, pronto, caímos de novo na história do conto do vigário, da profecia que atende uma agenda, a uma falsa democracia, a uma falsa propaganda desinformadora interdimensional. Então, realmente, dia 23 de setembro não vai ser o fim do mundo, e as pessoas podem... Aliás, dia 26 de setembro vai ser um sábado, dia 23 de setembro, é um sábado. Então, provavelmente vai ser um sábado tranquilo, ao redor do mundo, e as pessoas podem, sei lá, escolher uma atividade, uma meditação, ou qualquer coisa que elas gostem de fazer, que tragam boas energias para elas, e deixar essas coisas de lado, e não vivenciar, primeiro, o mal do mundo, e segundo, essas loucuras que são disseminadas por aí, para extrair mais matéria mental do inconsciente coletivo, né? Agora, a primeira pergunta, sobre se vale a pena contactar essas civilizações,
Pergunta é essa: quais são as civilizações? Civilizações que já passaram no passado? Ou essas civilizações que são interdimensionais? E o que eu entendi são interdimensionais que ele se refere. Se vale a pena contatar, se for referente às interdimensionais, ou seja, advindo dessas esferas espirituais, vale totalmente a pena. Porque se realmente você obter uma informação real do que ocorreu com o planeta Terra, em termos de diferenciação entre uma esfera e outra, e o que ocorreu com a nossa civilização, e quem realmente mexe os pauzinhos por detrás dos bastidores, por detrás da cortina, realmente você vai conhecer, realmente, ou entender a sua situação dentro de um contexto mais geral, né? E não ficar nas cegas como nós ficamos hoje em dia. Não sabemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos quando desencarnarmos. Ou seja, ninguém tem 100% de certeza quanto a isso, com relação a onde nós vamos, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. Então, é de total importância essa comunicação, essa parceria, tentar realmente encontrar pessoas como nós desse lado, que estão de comum interesse em realmente comunicar certas verdades que nunca foram ditas nos últimos 6, 7 mil anos. E posso adiantar já que existem centenas e centenas de pessoas como nós aqui e lá, tentando fazer essa ponte de ligação e passar essas informações de uma vez por todas, rasgando o véu do desconhecido, rasgando o véu da terra oculta. Eu, em determinado momento, quando nós começamos os nossos encontros aqui, Caio, me recordo muito bem que eu dizia a você, e a gente acabou concordando, sobre um ponto de convergência. E eu acredito nesse ponto de convergência, mas não creio que ele seja para este momento agora. Talvez ele venha a partir de 2020 para um pouco mais adiante. Mas, enfim, eu queria te agradecer a tua presença dentro de todo esse contexto que a gente está passando, né? Você com esse resfriado, eu também aqui do meu lado essa semana fui pego de surpresa por isso, houve uma queda imunológica muito forte. Então eu queria te agradecer, meu velho, e vou passar para a Marcinha para as considerações finais dela. Marcinha, com você. Bom, para você que está no chat do Hangout da Rádio Remix, o pessoal fica bem abismado com o que o Caio fala, né? Eu tenho uma consciência muito clara que a transcomunicação vai ser uma coisa que vai ser bem mais falada daqui por diante. Talvez vocês vão ver agora só o Caio falando disso. Pelo menos na internet eu vejo só o Caio falando claramente disso. Mas provavelmente daqui para frente pode ser que a gente ache alguém, mas isso vai demorar. Eu quero agradecer o pessoal do chat, eu quero agradecer o Caio, o Marcelo, todo mundo que está ouvindo a gente aqui. E amanhã, sexta-feira, a gente não sabe o que vai acontecer, mas na semana que vem a gente tem surpresa para vocês por aqui. Não, amanhã a gente... É sexta-feira, não? Marcelo? Não foi confirmado, Frank, mas nós fizemos esse contato há mais de 20 dias e não foi confirmado. Então tá bom. Bom, para você que está por aí no Hangout da Rádio Remix, boa noite, até amanhã. A gente deve aparecer por aqui, nesses horários de sempre. Lembrando que eu acho que segunda-feira talvez a Gislene volte, ainda a gente não sabe. A Sônia entra de férias, definitivamente a Sônia ficou sem internet e vai viajar, então vai dar uma descansada também. Boa noite para vocês, obrigada. Beijo, valeu, fui. Vou fazer igual eu faço na rádio. Então, gente, só para fazer um encerramento aqui, dentro das possibilidades que nós temos, para corroborar com o que o Caio falou, esse contato ele vem sendo buscado desde o começo, não pelo Caio, por mim, de uma forma
muito menos experiencial de maneira científica, mas eu venho buscando esse contato há muito tempo, mas acredito que ele vai ocorrer, mas não nesse momento agora que a gente está passando, mas é um ponto de convergência. Tudo isso que a gente está falando vai nos levar a um ponto de convergência. Agradecendo aos nossos Remix amigos que estão aqui conosco hoje no Hangout. Caio, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei das dificuldades que tu passaste esta semana para estar aqui hoje, então, sem palavras, meu amigo, pela tua presença. Muito obrigado. Se quiseres complementar as tuas considerações finais. Só queria agradecer então a presença de todos, né? E pedir desculpas para minha voz hoje que está sumindo. E só muitas pessoas me perguntam, mas o que aconteceu, né? Você não tem proteção energética. Todos nós temos uma certa proteção, mas nada nesse mundo é 100% garantido, vamos assim dizer. Só pelo fato de você estar no mundo físico, né? Então, às vezes tem seus altos e baixos, às vezes você tem uma missão no mundo espiritual que dá certo ou não, tipo um trabalho que dá certo ou não, como aqui também, às vezes você acerta, às vezes você erra, e isso ocorre também a nível de segurança, né, porque muitas vezes as pessoas acham que, porque eu trabalho na resistência, 100% garantido que nada vai me acontecer. Não é bem assim, e prova essa foi essa semana que eu passei, por causa que do outro lado a resistência sofreu muitos ataques de várias facções e muita coisa rolou do outro lado, porque nós estamos passando por um momento de transformação em certos aspectos energéticos, vamos assim dizer, dentro do planeta, por causa que existem mentes se aproximando, um poder cognitivo um pouco diferente do nosso, interagindo conosco, e também mesmo porque nós estamos numa região, hoje em dia, dentro da galáxia, em que você tem um tipo de energia envolvendo o sistema solar um pouco diferente que nós estamos acostumados antes de 1994, né? Então, isso está sendo aumentado, essa escala energética. Então, a gente sente um pouco essa diferença no espírito, né? E você sente a agitação de outros seres, ou mentes coletivas hoje em dia, que sentem a presença dessa mudança, né? Mas isso é um assunto que a gente vai, então, discutir talvez num outro hangout. Então, desejo uma boa noite a todos. Boa noite, Márcio, boa noite, Marcelo. E fique na paz e na prosperidade espiritual para todos. Então, muito grato ao Caio, grato à Marcinha, grato aos nossos Remix amigos. Estamos encerrando então mais esse hangout dessa noite de quinta-feira, 31/8/2017. Sejam todos bem-vindos ao mês de setembro e sempre lembrando que com muita calma, tranquilidade, nós vamos passando e nós conseguiremos passar por muitas dessas coisas que dizem que vão acontecer. Eu particularmente não acredito também. Uma boa noite a todos e voltaremos assim que possível. Até lá.